Tá, então tá gravando, tá? Eu acho que, pelo que eu já falei, eu queria saber se primeiro, vocês têm dúvida entre a diferença de relação de trabalho e relação de emprego? Acho que ficou claro, né? Oh. Diga, Rayane. Você quer perguntar? Ficou claro. Não, ficou claro. Ficou claro, perfeito. Aí eu dei vários exemplos, na verdade, de relação de trabalho. Então, o autônomo é um trabalhador, porém não é o empregado. O eventual é um trabalhador, porém ele não é um empregado. O avulso é um trabalhador, porém não é um empregado. O temporário é um trabalhador e ele é um empregado. Olha que interessante. Ele é um empregado, mas ele só trabalha 3 meses em um único local. Por quê? O que acontece com o temporário? O temporário está lá na tela. Eu acho que eu coloquei a lei. Existe uma lei específica, eu sei que é uma lei antiga, mas ela permite o trabalhador temporário, caso haja uma necessidade da empresa de suprir aquela vaga por um período determinado. Normalmente numa licença gestante, normalmente num auxílio, um auxílio acidente, né? Quando o trabalhador sofreu um acidente, recebe um benefício previdenciário, então ele não pode trabalhar. E aí, o que acontece com esse temporário, com o RH normalmente? Ele é demandado, eu preciso de alguém naquela vaga. Secretária, por exemplo, secretária empregada, ficou grávida, ela tem direito à licença maternidade. Quem paga a licença maternidade é a Previdência Social, porque isso é um benefício previdenciário. Então, é um custo, na verdade, que sai lá do sistema previdenciário. E, na verdade, é descontado, né? O empregador consegue, porque ele também é um contribuinte previdenciário. Então, a secretária vai receber esse auxílio maternidade, esse benefício auxílio maternidade, e é possível essa vaga ser suprimida ou ser coberta por um trabalhador temporário, tá? Então, assim, o que acontece com o trabalhador temporário? Ele é contratado por uma empresa de terceirização. Então, é a empresa de terceirização que disponibiliza um trabalhador para aquela empresa. Então, existe um contrato da empresa de terceirização com o empregador, que é uma empresa também, né? E esse temporário fica à disposição. Então, existem alguns requisitos que principalmente a questão do prazo, máximo de 3 meses, tá? Então, eu posso dizer que esse temporário, ele é empregado, mas ele não é empregado da empresa onde ele presta o serviço. Ele é empregado da empresa de terceirização. Diga. É o meu caso. Uma dúvida. O temporário. A pessoa pode trabalhar como temporária durante a vida toda dela. Trabalhar em várias de 3 em 3 meses em cada empresa. Ela pode? Sim, pode. Ela não é registrada em carteira? Ela é registrada em carteira. Só carteira que normalmente. Mas o empregador não é, normalmente... Não é a empresa que ela está prestando ela presta serviço. É a empresa terceirizada. Ah, tá. Quem falou que é o meu caso? Cadê? Eu, Patrícia. A Patrícia. Então, Patrícia, funciona assim no seu caso? Sim. Então, você tem o registro seu é na empresa terceirizadora, não é isso? Pela multiforme registro, isso. E presta o serviço na Coco, na empresa do Coco de recepcionista. Perfeito. Então, essas atividades, recepção, portaria, zeladoria, limpeza, elas são permitidas pela legislação de você terceirizar, entendeu? Então, você trabalha numa empresa específica, onde você é contratada, mas você presta serviços em várias outras. Tá? Isso mesmo. Ô, professora. Diga. Só uma dúvida aqui que eu fiquei meio perdido nessa parte. Tudo bem. O autônomo, ele não é empregado
empregado porque ele não tem todos os elementos para ser o... Isso. E tá. foi legal você ter perguntado isso, o Pedro, né, que perguntou. Pedro, foi legal você ter Isso. perguntado isso, porque é bom vocês saberem que, assim, até a reforma trabalhista, lá em 2017, era bem discutido assim, que o autônomo tem um custo previdenciário mais alto para a empresa, o autônomo aquele que trabalha por conta, né? Então, ou o profissional liberal ou aquele que trabalha por conta. Então, vamos dizer assim, o pedreiro para fazer uma obra, ou o liberal, que é o meu caso de advogado, o caso de contador, o caso de médico que trabalha no seu consultório. Então, assim, não, eu sou patrão de mim mesma, né? Mas, assim, você trabalha muito mais, né? Se você não trabalhar, você não... Mas, enfim, o que acontece? Existia alguma discussão? Eu, por exemplo, já atuei em casos assim, onde o pedreiro foi fazer uma obra, ele é contratado por uma empreiteira e foi fazer uma obra na casa de uma professora. Caso real, isso. Lá na casa da professora, ele se acidentou, tá? Mas ele teria que ser, se ele fosse empregado de alguém, ele teria que ser empregado da empreiteira e não da casa da pessoa, professora, enfermeira, inclusive, dava aula de estágio de enfermagem. Não, mas fora, e teria que ter os direitos segurados, direitos sociais assegurados, enfim, o que aconteceu? Ele entrou com uma reclamação trabalhista. Ele chamou no polo passivo dessa reclamação trabalhista a professora e a empreiteira. A professora, pessoa física, tem que se defender, porque senão ela poderia ser condenada. O juiz entendeu, esse caso foi bem legal, porque o juiz entendeu que ela não tinha responsabilidade nenhuma sobre o acidente, enfim. Mas aí, o problema ele sofreu um acidente e ele não era empregado da empreiteira. A empreiteira trabalhava com ele como autônomo. Então, assim, a empreiteira infringia os direitos do trabalhador. Então, ele até pode ser autônomo, mas naquela situação, se tinha uma empresa por trás, ele tinha que ser contratado por essa empresa para prestar o serviço e ter os direitos sociais dele todos garantidos. Tanto é que a empresa tomou uma super condenação, enfim, responsabilidade civil, tem uma discussão grande ainda, mas assim, a minha cliente eu consegui tirar do polo passivo da ação. O que é interessante a gente perceber é que com a reforma trabalhista, está na CLT hoje expressamente explicado que o autônomo não gera vínculo de emprego. Porque até então era discutido, era caso a caso. Lembra do contrato realidade que eu falei para vocês, o caso fático, que a gente tem que entender a primazia da realidade, aquele princípio? Né? Então, assim, a gente tem que ver no caso o que acontece e vai prevalecer o que acontece na realidade e não no contrato, tá? Então, o que é interessante a gente perceber, assim, que o autônomo, ele cada vez mais tem sido aceito, né, dependendo da característica da atividade dele, por conta de não estar presente o elemento da subordinação. E por conta de ser algo eventual. Então, assim, eu preciso da obra, eu quero uma empreita, eu quero o serviço de pintura no meu apartamento. Eu posso contratar uma empresa que vai me trazer o pintor, ou se eu conheço um pintor, eu posso contratá-lo como autônomo e eu peço, claro, que ele assine o recibo, enfim. Mas por quê? É por um momento. Ele vai ficar o quê? No máximo uma semana pintando o meu apartamento, tá? Assim como eu acho que vários de vocês devem conhecer, né, esse tipo de trabalho. Então, o autônomo, ele é muito... por isso que hoje a gente teve, há uns anos atrás, a flexibilização na legislação, inclusive, de permitir a constituição das MEIs, né? MEIs que são os microempreendedores individuais, tá? Então, é uma forma, né, de você contribuir para o sistema da Previdência Social. Eu não sei lá na faculdade, não tive oportunidade de ver, mas eu acho que lá não tem. Mas várias portas de faculdade à noite, a gente tinha lá, eu lembro que na Anhanguera, quando eu dava aula direta, tinha assim, a tia que vendia o milho, o tiozinho da pipoca. Nossa, no intervalo, a gente saía no intervalo, aquele cheiro da pipoca, deu até vontade de comer pipoca.
Eu estou lembrando do cheiro. Esse é um trabalhador, concordam comigo que são trabalhadores? Ainda mais agora, em época que a gente está é uma forma... Quantos e quantos anúncios e recados que eu não tenho recebido no WhatsApp, assim como acredito que vocês também, ou vocês mesmos estão pensando alguma forma empreendedora, né? Fazer uma comida, vender um doce, enfim, né? E aí, à medida que você vai melhorando, né, você se formaliza. É um sistema para você se formalizar, você ser um autônomo, né? Você ter uma MEI, né? Porque é uma forma de trabalho, mas não é empregado, tá? E é uma forma de trabalho que era muito discutida antes como aceitável nas relações de trabalho. Hoje, a CLT aceita plenamente e a Previdência Social sempre aceitou. Por isso que se discutia, a gente falava assim que o governo era um órgão esquizofrênico, porque a Previdência Social aceita, porque é uma contribuição, e o trabalhista não aceitava, entendeu? Agora, pelo menos, isso deu uma unificada, né? Então, assim, só para... Ficou claro, ô Pedro? Pedro, já saiu? Não, Claro, tá sim. aqui. Não. Ficou claro. Tá. Então, Entendi. só para continuar, eu coloquei todos esses exemplos justamente para mostrar isso para vocês. Então, voltando, ó, o temporário é trabalhador. No caso do temporário, ele é empregado. No caso do estagiário, que vários de vocês respondeu falando assim, não, o estagiário também é empregado. Não, o estagiário não é empregado. O estagiário, ele responde uma lei própria. Isso é super importante vocês saberem, viu? Porque muitas empresas acabam trabalhando com o estagiário, porque é a famosa mão de obra barata, tá? Que não tem direito trabalhista, essas coisas. Entretanto, tem que se seguir a regra da legislação de 2008. Eu coloquei lá para vocês na tela, tá? Ou seja, o que é um estágio? O estagiário, ele tem que ter um trabalho supervisionado, né? Então, antes de ser trabalho, é um sistema educativo. Então, é um sistema educativo, é um ato educativo supervisionado por um superior que tem que ter um plano de trabalho e tem que ter a mesma qualificação da qual o estagiário está estudando, né? Para você se desenvolver. Por exemplo, eu no meu escritório de advocacia, eu não posso ter um estagiário da administração. Se eu quiser ter algum assistente, algum auxiliar na área administrativa, eu tenho que contratar. Por outro lado, eu posso ter um estagiário de direito, porque eu sou advogada e eu posso supervisionar esse trabalho como um ato educativo, que eu vou, vamos supor, né, ensinar esse estudante de direito a advogar. Agora, eu não posso ensinar um administrador a fazer gestão, porque eu não sou. Certo? Tá? Então, assim, isso é super importante, porque tem muita empresa que meio que maqueia, sabe? Uma relação de trabalho via estágio. Então, prestem atenção e há risco. Há risco. Gente, vocês não fazem ideia, tem escritório de advocacia que faz isso, tá? Que trata o estagiário como empregado. E lá na frente, já conheço ação nesse sentido e conheço condenação, inclusive para o escritório de advocacia, tá? Estou em aula, meu amor, ainda. Espera só um segundo, gente, minha filha, uma interrupção. Fala, querida. Pode. Eu já estou terminando aqui, eu já falo com você, tá? Forças de trabalhar em casa, né? Aí eu coloquei lá, trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário é um trabalho. Vocês concordam que o serviço voluntário é um trabalho? Entretanto, ele não pode ser empregado. Porque se ele for... Nada impede que as instituições que fazem trabalho voluntário contratem empregados. Agora, se você cumpre... Então, vamos lá. Se você cumpre jornada, se você tem subordinação, se você é exigido pelas tarefas, né? Você
não pode ser considerado como um trabalhador voluntário, tá? Então, também tem lei própria, porque é uma atividade que não é remunerada. Se você remunera, você deixa de ser trabalho voluntário. Eu recebo... O trabalho que eu dei o exemplo da pessoa que que varre a calçada lá da igreja, Testemunha de Jeová. A gente pode pensar que é um trabalho voluntário? Poderia até ser, né? Se ela não recebesse nada em troca. Vamos supor que ela receba, aí... Né? Então, eu tenho que analisar exatamente as relações como elas acontecem, por isso que é muito importante, no meu caso específico, na advocacia, eu entrevistar sempre o trabalhador ou saber todas essas... para eu fazer perguntas para saber se esse vínculo de emprego existe ou não. Para vocês, enquanto gestores de recursos humanos, é importante vocês saberem essas diferenças, né? E a legislação que é aplicável, tá? Então, o doméstico também é um empregado, só que a lei própria que regulamenta o trabalho deles não é a CLT, é a Lei Complementar 150, tá? Que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, é considerado, é interessante, eu coloquei o parágrafo 1º lá da lei, que fala assim, olha, quem que é doméstico? Aquele que presta serviço de forma contínua, de forma subordinada, de forma onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família. Então, por que é doméstico? Porque ele presta um serviço para a família, porque ele presta serviço para a pessoa. Por isso que ele é... Então, assim, o que a lei fala de não lucrativo é isso, senão ele seria o trabalhador, um empregado de uma empresa. Tá? Olha só, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um escritório de advocacia, não é o meu caso, mas poderia ser. Eu tenho um escritório de advocacia e eu tenho uma pessoa que serve café, limpa e é numa casa, tá? Mas é um escritório. Então, a pessoa trabalha para mim no escritório, mas ela faz exatamente o serviço de um doméstico. Ou de uma doméstica, tá? Ou seja, limpa toda a casa, e era uma casa, o escritório, isso é plenamente possível, certo? Ela limpa toda a casa, ela faz o almoço para as pessoas que trabalham lá, inclusive ela também, né? Então ela cozinha, limpa toda a casa e serve o café. Eu poderia considerá-la como doméstico? Sim ou não? Não, a Amanda está falando que não. Por quê? A minha atividade no escritório é lucrativa, tá? Não é não lucrativa. Então, ela só seria doméstica se ela trabalhasse o quê? Na minha casa, para minha família, tá? Isso é muito importante, essa distinção. Então, assim, é sempre no âmbito residencial. E, olha só, no artigo 1º da lei ainda fala por mais de 2 dias. Ou seja, tem que ser mais de 2 dias mesmo. Porque se você trabalha só 2 dias, você não se enquadra como doméstico, você se enquadra como o quê? Lá, o eventual. Lembra que eu coloquei? Tá lá na tela também, tá? Então, isso também é interessante vocês saberem. Assim como o trabalhador rural, né? O que é interessante é perceber o seguinte, o que houve de equiparação em termos de direitos, o rural, o doméstico e o urbano, eles são equiparados perante a Constituição Federal. Tá? Então, antes o doméstico não tinha os mesmos direitos que o urbano, agora ele tem. Questão de hora extra, de jornada de trabalho, enfim, que eu vou entrar nessas questões específicas na aula que vem. Mas, basicamente, era um pouco isso que eu queria explicar, que foi isso que eu perguntei lá na atividade, né? No fórum. Eu queria abrir um pouquinho de espaço, já que eu gerei o link, né? A gente ainda tem um tempinho, mas para saber se vocês têm dúvida, para saber se vocês querem mais exemplos, mais ajuda, se já ajuda vocês a responderem as perguntas.
enfim, dar um pouquinho a fala para vocês. Já ajudou muito, professora. Ficou claro? Já ajudou demais. Sim, Que ficou bom. claro. Então tá. O que mais? Querem encerrar, então? Eu vou tentar responder lá os negócios agora, professora. Qualquer coisa eu te Isso, chamo no então. Zap. A ideia eu concordo que a gente mude o horário da aula, não tem problema nenhum. Mas assim, para vocês não acumularem, né? Porque eu sei que já é difícil estudar em casa, uma metodologia difícil. Eu também tenho esse problema, eu também estou em casa, olha só, tenho muitas coisas. Principalmente que vai ter uma semana que vai ser só atividade de trabalho. Então, exatamente, quanto antes adiantar as coisas, melhor. Mas calma, que nessa semana a gente combina de fazer a atividade via Zoom, tá? Eu ajudo vocês. Calma, tá bom? Não surta. Não, gente, vai com pensa, calma. Trabalho e atividade? Não. Tô desesperada já. Não tem, não. Meu calma. Deus. Professora, não, ainda bem que a maioria dos trabalhos eu acredito que vai ser consulta, né? Porque o coordenador falou hoje. Sim. Porque senão, Sim. meu Deus. Mas tu tá, nossa, ia morrer. Então, mas vamos de lição. Mas vamos combinar assim, se vocês conseguirem, assim que a gente terminar a aula, já responder as questões, e quem não conseguiu assistir a aula, vai lá pro... eu vou ver se eu coloco até domingo no máximo a nossa aula gravada. Bah! Oi! Ela nossa, entrou. Ela não tá ouvindo. Será que ela tá muito... A Marilene? A Yane tá até de touquinha. Eu tô, tá muito frio. Tá de touquinha, mas tá de alcinha. Tá com frio aí, né? Mas, de coberta ainda. Quem entende, né? Meninas e menino, né? E Pedro, tudo bem? Vamos fazer a atividade e aí eu já vou pensar na aula que vem e a gente vou postar lá no sistema, tá bom? Professora. Tá bom. Fechadão, professora. Essa do fórum pode estar enviando até que dia? Então, pelo sistema é até domingo, tá? O que eu não sei, eu quero conversar amanhã com alguém lá da faculdade para saber a informação que eu tenho é que pelo sistema a aula daquela semana, eu tenho que colocar a aula até domingo, e aí vocês fazem até o próximo domingo, entendeu? Agora eu, por exemplo, coloquei na segunda, então eu espero que vocês consigam fazer até domingo para não ter problema. Eu recebo os e-mails conforme vocês vão respondendo, alguns eu tento inclusive responder, outros eu não tenho conseguido. Mas eu acho que isso não vai ser assim... Eu vou descobrir com o pessoal do suporte lá, se vai implicar em tanto problema para vocês assim, quem não responder, entendeu? Estou batalhando para que vocês não sejam prejudicados, até porque eu também não estou respeitando tão rigidamente essas regras, até porque eu não conhecia, né? Fomos todos nós pegos de surpresa em ter que nos adaptar a fazer essas aulas online, entendeu? Então, assim... As atividades que vocês me entregaram, a atividade que vocês vão entregar em sistemas de prova, eu entendo que a gente tem que fazer isso de avaliação, né? E aí a Carol ajuda a gente a pleitear aí para o coordenador para vocês não serem prejudicados, tá? Mas em tese, a informação que eu tenho eu posto a aula, eu vou para a aula 5 agora, né? Então eu vou postar a aula 5 até domingo, aí vocês têm até o outro domingo para fazer. Então, se eu postei em tese, eu postei na segunda, mas vocês teriam até domingo para responder. Mas por isso que eu tô falando, espera a aula, vocês respondem depois da aula, porque fica fresquinho na cabeça. Tá bom? Tá bom. Então, mãos à obra. Tá ótimo. Vamos lá fazer agora, professora. Tchau, prof. Então tá. Obrigada. Beijo para vocês, boa semana e qualquer coisa eu tô no WhatsApp, tá? Tá bom. Tá bom, obrigada. Obrigada Tchau. a vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.